Olá, caro aluno. Sejam bem-vindos a mais uma vez ao nosso módulo Controles e Custos. Nesta semana, estaremos trabalhando com a competência número 2, conhecer o impacto dos custos na operação de bares e restaurantes. Ok? Bom, a gente precisa entender que a gestão financeira ou a contabilidade de custo é extremamente relevante para que a gente possa identificar com exatidão o que o restaurante efetivamente está ganhando, está lucrando, né, tendo rentabilidade. E para isso, gente, a gente precisa trabalhar com algumas ferramentas, né, da gestão, né, financeira operacional. A primeira delas, né, que ganha certa ênfase em virtude do aumento, de repente, do faturamento, é justamente o controle de caixa. O fluxo de caixa é a primeira ferramenta cuja importância e responsabilidade de acompanhamento aumenta a partir do aumento em que também o volume de vendas se estabelece na organização. E com isso o aumento, né, dos custos envolvidos, principalmente na compra de produtos, né, e mantimentos. Como a gente pode ver nesse gráfico, né, que é uma tabela simples, a gente pode verificar que, um detalhe, todo o controle de caixa precisa importar, certo, o saldo anterior, né, de uma planilha. Então, no dia 1, temos lá saldo anterior, né, de R$ 900, aí vemos uma evolução, né, de pagamentos e recebimentos. E no final deste controle de caixa de um determinado período a ser estabelecido, temos lá novamente o resultado. Ok? Bom, gente, o controle diário de vendas é algo que parece, mas é um pouquinho diferente. Como a gente pode ver neste gráfico, o controle diário de vendas permite a identificação das seguintes informações: controle de vendas diárias, né, à vista ou a prazo, se foi utilizada por cartão de crédito. Que cartão de crédito? Uma vez que vocês precisam saber que, dependendo da bandeira, existe um contrato ou um custo, né, para que você possa, de repente, antecipar ou até mesmo, né, se vincular. A totalização das vendas mensais pelos prazos de recebimento, informações para compras, né, ou o fluxo de caixa, controle de registro de valores de vendas a prazo, ou contas a receber ou contas a pagar. Ok, gente? Bom, dando sequência, precisamos começar a conversar um pouco sobre controle de contas a pagar e a receber. Bom, fisicamente, essas planilhas elas são muito parecidas. Uma apenas registra tudo aquilo que o restaurante deve vir a receber ao longo de um determinado período, assim como a dolorosa, aquilo que o restaurante precisa pagar ao longo de um determinado período. Como vemos, né, no exemplo, no questão, né, do controle de contas a pagar, temos lá o dia, referente, o fornecedor, a descrição extremamente relevante, explicar qual é o documento que estamos, né, fazendo esse empenho, que no caso seria duplicado de um número, o valor, né, a data de pagamento e o determinado valor em questão. E o interessante no final dessa planilha é você quantificar, né, os valores totais pagos. Ok, gente? Não se esqueçam disso. Bom, o controle mensal de despesa. Aí sim, todos os técnicos, né, e todos os gestores de um restaurante, eles precisam acompanhar isso de forma diária, de forma sistemática, algo que precisa ser muito pragmático. Como vemos no exemplo, onde se registra todas as categorias de despesas, além de acompanhar a sua evolução, né? Como já vimos acima, muitas despesas necessitam de um controle bem rigoroso, inclusive como tomar providências urgentes no tocante, né, a equilibrar estes gastos. Ok? Então, aqui como está aqui no exemplo, a gente pode ver os salários, encargos sociais, a questão do aluguel, energia, material do escritório, serviços contábeis, manutenções e tantos outros que assim sejam necessários pela gerência do restaurante. Bom, gente, eu gostaria de chamar a atenção, eu gostaria que realmente você, aluno, pudesse prestar bastante atenção com relação a essa ferramenta chamada controle de apuração mensal de resultados. Ou, em administração, a gente também chama de encontro de contas, ou em algumas empresas, principalmente as norte-americanas, se chama de P&L, ou, né, Profit and Loss, ou ganhos e perdas. Ok? Como a gente pode observar neste grande exemplo, porque ele é bastante extenso,
a gente pode verificar que aqui tem um registro, né, de venda bruta, né, a venda bruta menos os descontos, né, dos impostos diretos, né, as contribuições. Temos aqui um universo das primeiras contas que é extremamente importante para o restaurante, que é o custo do alimento, o custo de descartáveis, né, o custo de frete que os restaurantes às vezes pagam para produtos que vêm de outros estados. E isso tem todo um custo direto total. Posteriormente, a gente pode identificar o lucro total bruto, quer dizer, é o lucro aferido após essas primeiras despesas. Gente, nesta segunda seção do P&L, ou Profit and Loss, ou esse controle de contas, né, nós temos os custos diretos, né, com relação a funcionários, a gerência, né, horista, a gerência propriamente dita, aos encargos sociais, custos com relação ao 13º e férias, vale transporte. Que quando elas, né, totalizadas, se estabelece o custo da mão de obra total envolvidas com esse negócio. E temos lá, né, um valor específico, X. O interessante é que, se vocês podem observar, que nós temos uma receita que começa a ser abatida para que a gente possa identificar no final de todo o processo, que a gente também pode chamar de ROI, que é o retorno sobre o investimento, né, do inglês. Mas, antes da gente estabelecê-lo, é importante a gente classificar, né, no P&L a questão da propaganda, da promoção, do custo com uniformes, os custos com manutenções, né, e reparos, materiais e suprimentos, os materiais, né, de escritório, entre outros custos, inclusive diferença de caixa, quer dizer, quando no final da noite, né, se faz o apurado do caixa, identifica lá que perdeu R$10 num dia, R$5 no outro, ganhou R$2 que estaria errado, da mesma forma que não é identificado. E no final do mês, vamos supor, de repente um restaurante tem encontrado lá R$75 de diferença de caixa. Isso tem que ser estabelecido aqui no P&L. E a gente pode, ao final disso, né, lucro após os controláveis, e verificar o quanto resta para cobrir as últimas despesas. Essas despesas estão ligadas naquelas despesas indiretas que a gente já havia falado na semana passada, com relação ao bônus da gerência, o aluguel, taxas de serviços, taxas trabalhistas adicionais, se, por exemplo, o restaurante tiver custos, né, na Justiça do Trabalho, as taxas de licenças, entre outros. Só assim, gente, após o total não controlável, a gente pode estabelecer de fato que o restaurante efetivamente lucrou. Isso pode ser R$1, pode ser lucro, R$1.000 pode ser lucro, R$15.000 pode ser lucro, mas só a gente consegue identificar este lucro justamente nesta última etapa, né, do P&L, ou esse controle de apuração mensal dos resultados, que está lá em rentabilidade da loja, ou ROI. Ok, gente? Bom, o P&L, ou esse controle, ele é extremamente relevante para a gente tomar decisões. Decisões com relação ao custo da mão de obra direta, o custo dos alimentos. Se de repente a receita, né, diminuir, o que a gente pode impactar com relação àquelas despesas, né, controláveis. Por exemplo, se a empresa começar a ter uma receita maior, então, se esse volume de produção aumentar, a gente tem que avaliar se a gente pode ou não contratar um determinado funcionário para que aquilo não impacte diretamente no lucro. Eu gostaria muito que vocês pudessem estudar, pudessem avaliar, pudessem implementar esta ferramenta, pudessem discutir, pudessem educar os gestores dos restaurantes, assim como todos os seus subordinados, para que o restaurante pudesse ter um grande controle. Gente, novamente, muitíssimo obrigado, e não deixem de acompanhar, né, a sessão, né, online, onde a gente pode, né, aumentar ou aperfeiçoar ou aprofundar esses conhecimentos. Ok, gente? Muito obrigado.